Em uma vila próxima às montanhas, um garoto estava cercado por 4 homens armados e armadurados. Ei, pivete, seja um bom menino e entregue isso pra gente. Sem gracinha, diz o careca. O garoto, por sua vez, os manda tomarem no rabo, pois ele ralou 4 dias para achar essa comida. Mas ao ser ameaçado por um machado, o menino não vê outra alternativa senão entregar o pacote. Os ordinários logo comem e bebem tudo que estava no pacote, dividindo entre eles. Pra sobrar tanta comida assim, o pessoal da vila deve ter fugido às pressas, hein? Graças aos Kushans, benditos sejam. Logo todos eles começam a passar mal. O garoto pega um frasco e diz que ele funciona bem, então abre seu sobretudo, revelando que tinha muito mais comida escondida. Não se preocupem porque minha parte tá aqui. Detesto ser subestimado, principalmente por gente grande e imbecil como vocês. Um deles, um tanto tonto, ergue seu machado para atacar, chamando o garoto de testão. Mas o garoto o acerta com as linguiças e em seguida o nocauteia com sua espada, ainda com uma bainha. Não me chame de testão. Meu nome é Isidro. Fica frio, é só veneno de abelha, não mata não. Eu acho. Aprenda uma lição e vou ganhar a vida de forma honesta. Adiós. Ao se virar, o garoto percebe que mais cavaleiros desse grupo estavam chegando. Ele fica em choque e começa a gritar, dizendo que isso foi obra dos Kushans. Não, gente, foi ele que... Cala a boca! Isidro tenta sair de fininho, mas um dos cavaleiros começa a achar tudo isso muito estranho. Isidro aponta para o lado dizendo, ali ó, olha ali! E de repente, o cavaleiro é atingido por uma espécie de faca curvada na cara. Eles haviam de fato aparecido. Todos em cima dos telhados. Os batedores Kushans. Eles logo avançam e rapidamente eliminam todos os cavaleiros, enquanto Isidro correu para trás de um barril. Mas um dos batedores o viu e saca uma faca. Todavia, antes de eliminar o garoto, algo chama sua atenção, assim como a de seus companheiros. Um homem se aproximava, sem se importar com a presença dos batedores. O espadachim negro. Ele continuava caminhando por aquela estrada, bem onde estavam os Kushans que se colocavam em guarda. Cara é doido? Não tá vendo a situação não? Vai virar picadinho. Os assassinos avançam. Guts segura o punho da espada e elimina metade dos obstáculos em apenas 2 ataques. Os demais Kushans e Isidro ficam chocados. Qual é a de vocês, hein? Chegam assim do nada. Eu não esperava testar essa espada tão cedo. Que porra foi essa? E aquele treco gigante é uma espada? Com um só golpe o cara estraçalhou aqueles monstros. Oh, dá licença aí. Tô com pressa. Qual é a de vocês? Um dos Kushans tenta atacar o espadachim pelo alto e Guts o acerta com um socão de metal. Um braço de ferro? O cara é uma arma humana! Alguém chama a atenção do garoto. Ei, testão. Vai, baixa a cabeça aí. Vocês moleques não têm noção mesmo, hein? Era Puck. Os batedores atiram argolas cortantes em Guts, que se defende com um braço de ferro e contra-ataca com uma investida com a espada. Os inimigos pulam para trás, mas acabam sendo atingidos nos pés, que são decepados. Outros 2 vinham pela direita e com apenas um ataque, Guts estraçalha a cabeça de ambos. Os que sobraram logo cercam o espadachim e atacam todos de uma vez. Guts finca a espada no chão e salta para o alto, se livrando do círculo e eliminando todos em 2 ataques. Ele balança a espada para limpá-la do sangue. Maravilha. Godo fez um ótimo trabalho. Isidro estava impressionado e Puck lhe fala: Ei, testão, tem comida aí, né? E bebida também. Nem adianta esconder, eu sinto o cheiro. Não precisa se incomodar em agradecer. É só pagar a gente com isso. Guts recoloca a Dragon Slayer nas costas e chama Puck para seguir em caminho. E o elfo vai, quase se arrastando por conta do peso da comida. Guts refletia: quem diabos eram eles? Tenho a impressão de que já os vi em algum lugar. Só sei que me fizeram perder tempo. Isidro, fascinado, via o homem ir embora e decide segui-lo. Um pouco distante, algumas pessoas viam ele se afastarem. Tem certeza, príncipe? Vai deixá-lo ir? Sim. No momento, a missão dos Bagheera é de reconhecimento. Também não me agrada deixar viva uma testemunha. Porém, não vejo necessidade de sacrificar mais dos nossos. Mas com nosso poder de Taposa, nós poderíamos... Não o subestimem. Sim, é possível que consigam derrotá-lo. Contudo,
não sairiam ilesos. O príncipe fala como se conhecesse aquele homem. O tal príncipe retira seu turbante, revelando seu rosto. Ele é Silat, aquele que há 2 anos havia sido derrotado por Guts. Já faz tempo, muito tempo. Por ora, devemos nos concentrar em apenas uma coisa: investigar a Terra da Profecia. Enquanto isso, Guts seguia correndo à máxima velocidade. Casca estava no campo de refugiados, próximo da grande torre da condenação. Aqueles, sem ter para onde ir, olham através de suas barracas e percebem algo balançando em um tronco. Era uma pele que fora arrancada do corpo de um padre. As pessoas percebem que com isso, a caçada aos hereges vai piorar ainda mais. E em algum lugar, olhos medonhos viam a cena. Ao amanhecer, os refugiados seguiam se afundando na miséria, sem ter o que dar de comer aos seus filhos. As crianças, famintas, brigavam por um mísero rato, enquanto os mortos eram despachados. Algumas carroças escoltadas por um cavaleiro levavam donativos da igreja para a grande torre. O povo vai ao cavaleiro para pedir esmola e algo para comer, mas o cavaleiro os chama de atrevidos, pois eles já recebem suprimentos diários. Mas o tal suprimento não passa de uma sopa aguada de restos de verdura, não serve para encher a barriga. Então, eles começam a pegar os donativos. É quando Farnese e seus cavaleiros aparecem. Ela dá ordem para capturarem todos aqueles que estavam roubando. Quando detidos, ela começa a repreendê-los, até que uma mulher com seu filho conquista a empatia da comandante. Por favor, o meu bebê, ele está quase morrendo. Não tem mais forças nem para mamar no peito. Ele precisa da ajuda de Deus agora mesmo. Farnese levanta seu capacete e olha com dó para a criança. Então, montado em seu cavalo, Mosgos surge. Em reconhecimento à coragem da mulher, ele decide ajudá-la e ordena que a levem com seu filho para o mosteiro. Chegando lá, ele é tratado por um velho, que diz que ele ficará melhor se comer e repousar bastante. Já solicitei suprimentos e apoio ao Vaticano. Também vou conversar com o padre local para que o mosteiro divida parte dos donativos da carroça com o povo. A mulher junta as mãos e, chorando, ela agradece. Ora, o que é isso? Eu apenas executei a vontade de Deus. Você poderá pegar seu filho depois. Agora venha comigo. Seu dever como serva de Deus a espera. A mulher então é levada até uma porta que mais parecia a boca do demônio. E ao ser aberta, o caminho para uma sala de tortura é revelado. Todos os que acompanharam Mosgos até ali, Sérpico, Azan, Farnese e a pobre coitada, estavam chocados. É a primeira vez que entra nesta sala, certo, senhorita Farnese? Atualmente, as redondezas deste mosteiro de Albion estão infestadas de pecadores. É lastimável. Bem no quintal desta casa sagrada, onde se aprende a falar com Deus. São ladrões, assassinos e os piores, os hereges. Ontem mesmo, mais um padre seminarista foi morto na caverna dos refugiados. A sua pele foi cruelmente arrancada do corpo e pendurada junto a seu hábito no galho seco de uma árvore. Mas, graças às informações fornecidas por nossos fiéis e ao trabalho dedicado dos cavaleiros das correntes sagradas, já conseguimos prender muitos suspeitos dessa prática abominável. O trabalho árduo da Inquisição tem obtido cada vez mais confissões de heresia. Além disso, temos conseguido converter muitos deles. Isso é uma grande vitória. Farnese virava seu rosto para não olhar. Não desvie seu olhar. Esta paisagem infernal também é uma faceta do Vaticano, ao qual você pertence. Deus não só derrama sua infinita misericórdia sobre a terra, como também é um severo juiz dos homens. A mulher que fora agraciada pela misericórdia de Mosgos dava um passo para trás, enquanto tremia. Então, ele a toca nos ombros.
amigos. Nem pense em fugir. Foram louváveis o amor e a coragem com que tentou salvar o seu filho. Porém, pecado é pecado. Exatamente por você ser uma mulher corajosa, gostaria que superasse essa provação dada por Deus. Vamos, seus companheiros estão à espera. Não se intimide. Entregue tudo nas mãos de Deus. Os torturadores então levam a mulher, a prendem em uma cadeira, retiram pedras que estavam mergulhadas em fogo para queimar seus pés. Enquanto seus gritos ecoavam por aquela sala, Farnese a encarava com aquele maldito e pervertido olhar. No dia seguinte, a caça e captura dos hereges continuava. Farnese e seus homens levavam um homem que, segundo testemunhas, estava cometendo heresia para o interrogatório. Pela barraca, Luca via o que acontecia. Ela era uma meretriz e estava prestando seus serviços para um homem chamado Jerome, um dos cavaleiros das correntes sagradas. Ela pergunta se ele não vai ter problema estando aí no bem bom enquanto os outros estão lá fora trabalhando. Sem responder, ele pergunta se isso a incomoda. Luca diz que não é isso. É que Farnese a assusta e ela fica preocupada se o Jerome não vai levar uma bronca. Eu não gosto daquela comandante. Ninguém gosta. Ela só abre a boca para falar de missão e de fé. Faz todos trabalharem feito escravos, mas não se digna a dizer uma única palavra de incentivo para as tropas. O pior de tudo é que ela sequer tem talento para espada ou liderança. A tradição diz que o comando dos cavaleiros das correntes sagradas deve ser concedido a uma mulher. Mas se ela só serve como enfeite, que haja como um. Jerome lhe fala. Luca então diz que Farnese deve ter seus problemas, ainda mais sendo a única mulher entre tantos homens. Que seja. Eu não entendo a cabeça desses aí que acreditam nessa missão nojenta. Nesse momento, Casca, com o rosto todo enfaixado, coloca a cabeça na barraca, assustando Jerome. Luca chama a mulher de Ellen, diz que é sua irmã e que está com sífilis, por isso as faixas. Se vestindo, Jerome diz que lamenta. Ele dá o pagamento à mulher e ainda lhe dá um presente, um colar de pérolas. Que loucura! Não acham desperdício dar isso pra mim? Pérolas aos porcos? Luca pergunta, e Jerome lhe diz, com carinho. Sim, acho que perdi o juízo, mas foi por você. Quando eu terminar a missão aqui, vou voltar para minha terra e quero levá-la comigo. Como herdeiro do feudo de minha família, não posso me casar com você, mas posso sustentá-la como minha concubina. Os nobres sempre fazem isso. Vou te dar uma vida luxuosa. E posso levar a sua irmã também. Ela terá os melhores médicos. Luca agradece e Jerome vai embora. Ela retira as pérolas do cordão para dividir entre algumas mulheres. Elas formavam um grupo de meretrizes e haviam combinado que todos os ganhos seriam divididos entre elas. Luca é como se fosse a mãezona do grupo. Ao fazerem a contagem das pérolas, percebe que estava faltando uma, pois Casca havia a colocado na boca, provavelmente achou que era comida. Luca lhe dá um tapa para fazê-la cuspir a pérola e as ataduras também acabam saindo de seu rosto. Luca diz que precisa amarrar com mais força, pois se seu belo rosto ficar exposto, ela acabaria se tornando presa fácil de homens famintos da região. O certo seria você trabalhar como todas nós, mas eu não gosto da ideia de forçar uma garota a trabalhar nisso sem que saiba o que está fazendo. Como mulher, sou contra, Luca conclui. Nesse momento, um homem aparecia com um saco de moedas, chamando por Luca. Ela chama por uma das mulheres do grupo, Nina, pedindo que ela cuide de Ellen e prepare o jantar, enquanto ela vai faturar mais uma. Antes de começar, Luca entrega um remédio para Nina. Falei com um freguês que é médico sobre você e ele me pagou com isso. Tome 2 goles por dia. Nina agradece e leva Casca para buscar água no rio. No caminho, ela vê, acorrentado em um tronco, um homem acusado de heresia ser apedrejado pelo povo. Algumas pessoas encapuzadas, com pedras nas mãos, encaravam Nina, quase como se mandassem ela jogar pedras também. Um tanto hesitante, ela cata uma pedra do chão, fecha os olhos e a lança contra o herege. O falcão virá, diz um velho segurando um cajado com um corvo morto preso. Foi a profecia da deusa do fogo. O falcão pousará suas asas sobre nós, depois de dizimar os bárbaros que nos aterrorizam. Eles nos unirá numa única nação. Meu povo, não se esqueça das minhas palavras. Enquanto Casca brincava com pedras na beira do rio, Nina entrava para buscar água.
Por entre suas pernas descia sangue e pus. Ela chegava à conclusão de que não teria mais salvação. O médico havia lhe dito que essa doença faz o sangue ruim chegar até a cabeça. Ela se pergunta se ficará igual a Casca, a quem ela conhece por Ellen. Ela também pergunta se Ellen não tem medo de nada. Sem resposta, ela olha para aquele mosteiro, para a Torre da Condenação, que estava começando a ocultar a luz do sol que atingia aquele lado do rio. Nina estava com medo, tanto medo, que ela já não aguentava mais. Medo de morrer, medo de viver, medo deste mundo, medo até de Deus. Tudo lhe dá medo. E ela repete: eu não aguento mais. Nesse momento, Casca arregalava seu olhar, pois sua marca reagia. Os mortos se arrastavam até a mulher, e em algum lugar, aquele sinistro olhar assistia à cena como alguém que desfruta de um espetáculo. Mas logo, algo o chama a atenção. Algo surge entre os cadáveres e Casca, o filho corrompido. É ele quem expulsa os espíritos que deixam aqueles corpos mortos. Foi o filho quem protegeu Casca por todo esse tempo. Ele olha para a mãe antes de sumir. Foi tudo tão rápido que Nina sequer percebeu qualquer coisa. Aqueles estranhos olhos viam as duas mulheres voltarem para suas barracas, e com uma expressão maliciosa, parecia ter um plano. Farnese estava no refeitório do mosteiro, isolada em sua mesa. Ela não conseguia comer, pois lembrava da situação do povo lá fora. Os gritos e gemidos dos torturados também faziam Jerome perder o apetite. Ele e seus parceiros comentavam sobre Farnese puxando o saco do esquisitão do Mosgos, e um deles comenta que pode estar rolando uma paixonite entre os dois. Farnese escutou e range os dentes. De repente, um prato com sopa cai na mesa deles. Quem a derrubou foi Sérpico. Perdão, como eu sou desajeitado, ele diz. Quando vai até Farnese, os outros se perguntam como esse lerdo conseguiu se tornar o arauto da comandante. Mais tarde, Farnese e Sérpico desciam pelas escadas da torre e se deparam com os carrascos gêmeos anões sem máscaras, alimentando os corvos. Seus rostos, deformados, parecem causar uma certa repulsa na mulher. O carrasco com máscara de corvo aparece e pergunta o que Farnese deseja. Ela quer se encontrar com Mosgos. Ele está na capela. Eu estava indo ao seu encontro. Me acompanhe. Ele fala e percebe Farnese encarando os anões gêmeos. O que mais te assusta? Eles brincarem com os corvos ou a aparência deles? São boas pessoas. Antigamente, todos nós sofríamos discriminação devido à nossa aparência. Éramos expulsos da nossa terra natal ou então vendidos para o circo. Alguns se isolaram em florestas, fugindo de seus conterrâneos que os chamavam de monstros. O homem retira sua máscara de corvo e revela sua face. Até que ele é boa pinta. Então ele estica sua mão até uma abertura por onde passava a luz do sol, que começa a queimá-lo. Eu nasci com esta doença. Ao ser exposto ao sol, minha pele inflama, formando bolhas e queimaduras. Além disso, tenho baixa resistência física e sem a ajuda desta máscara, não passaria nem 3 dias sem contrair alguma doença grave. Coberto de queimaduras, eu realmente não tinha uma aparência muito humana. Fui expulso da minha vila e isolado do convívio com outras pessoas. Nem sei por quanto tempo vaguei amaldiçoando a vida, até que deitei ao pé de uma árvore à beira da estrada, pronto para morrer. Foi nesse momento que o mestre Mosgos me encontrou. Deus, agradeço-lhe por este encontro e pelo destino que me trouxe até aqui. Com essas palavras, o mestre me cobriu gentilmente com seu manto para me proteger dos raios solares. Em outra ocasião, ele disse na frente de todos: As pessoas podem chamá-los de monstros e demônios, mas isso é um equívoco, pois em nenhum lugar das escrituras está registrado que seres humanos como vocês são monstros ou demônios. Muito pelo contrário, acredito que vocês nasceram com essa aparência por uma razão. Esse é o destino que Deus lhes deu. Destino? Sim, e a prova disso é eu ter sido guiado ao encontro de todos vocês. Tanto a aparência especial
quanto o coração repleto de ódio e medo, cultivando enquanto fugiam da discriminação. Tudo isso tem um significado necessário a Deus. Vocês são filhos do destino, escolhidos por Ele. Tenham fé e orgulhem-se disso. Foi um choque. Meu corpo chegou a tremer com aquelas palavras. Quer dizer que eu, um ser discriminado pelas pessoas, chamado de monstro e que levava a vida de um cão surrado e sem dono, poderia ser necessário para Deus? Sim, foi um milagre. Confesso que não aprecio o trabalho que faço. Somos repudiados, temidos e odiados. Também não me agrada ter que machucar outras pessoas. Sinto como se realmente me tornasse um monstro. Ou melhor, talvez eu precise mesmo ser um monstro para poder fazer aquele tipo de coisa com um semelhante. Porém, mesmo assim, tenho orgulho do que faço, pois este é um trabalho sagrado, reconhecido pelo Vaticano e concedido a mim por Deus. Eles chegam até a entrada da capela e já podiam ouvir um barulho de pancada muito alto. Era o ritual de Mozgos, sua saudação à devoção, que consiste em se ajoelhar e jogar sua cara contra o chão 1000 vezes por dia, dividindo entre dia e noite. Ele faz isso há pelo menos 10 anos, por isso o formato estranho da sua cabeça. Quando ele termina, Farnese o cumprimenta e percebe que seus joelhos estavam sangrando. Perdoe-me, nem percebi, pois praticamente não sinto mais meus joelhos. Foi neste lugar que aconteceu o milagre do sábio, que foi aprisionado pelo rei Geiserig, o Conquistador. Mesmo após ser torturado, continuou a rogar pela punição do rei infiel, até que um dia essa graça lhe foi concedida e Deus lhe enviou os anjos. Por isso, esta torre é um local sagrado, de grande poder miraculoso. É natural que eu tenha me sentido inspirado a prostrar com mais entusiasmo que o normal. O carrasco coloca ataduras nos joelhos de Mozgos, e ele agradece. Aos poucos a sensação das pernas voltará, e com ela a dor. Por causa destes ferimentos, ando com dificuldade. Correr então, nem pensar. Mas eu sinto até carinho por esta dor. A minha missão sagrada é executar as rigorosas leis de Deus. E, às vezes, isso significa aplicar a dor em algumas pessoas, por mais triste que isso possa ser. Logicamente, não sinto remorso por isso. Contudo, quando uma pessoa trabalha em nome de Deus, muitas vezes acaba se esquecendo de sua condição humana, principalmente alguém de posição elevada como eu. Portanto, estas feridas são um lembrete para mim mesmo e a prova de minha devoção. Farnese virava seu olhar e Mozgos pergunta se há algum problema. Ela admite que está em dúvida se esta missão realmente salvará as pessoas. Já capturamos muitos suspeitos, mas não há nem sinal de cessarem os ataques ao clero. A única coisa que diminui é o nosso prestígio entre o povo. Não só isso. Eu me envergonho por ter que admitir, mas até entre os homens sob meu comando, há alguns que discordam da forma como temos trabalhado. O senhor pode achar que não passa de conversa fiada de homens imaturos, mas tenho receio de que o temor sem motivo acabe tomando conta dessas pessoas, desgastando nossa relação com os demais. Farnese completa, ao que Mozgos responde. Deixe-me contar uma história. Era uma vez uma mulher santa que vivia em voto de pobreza, dedicando toda a sua vida a ajudar o próximo. Ela andava pelo mundo afora cuidando daqueles que eram abandonados pela sorte e sofriam de pobreza e doença. Ela ficava ao lado deles até a hora da morte, agasalhando-os com cobertores e segurando-lhes a mão até o fim, dando-lhes o amor de uma verdadeira mãe. Certo dia, a mulher passava por uma estrada e encontrou um velho magro e fraco caído no chão, prestes a morrer. Como de costume, ela se aproximou dele, tomou-o no colo e segurou-lhe a mão. Contudo, o velho lhe disse: "Se eu estou aqui à beira da estrada, prestes a morrer sozinho, é porque tive uma vida solitária, porém digna, sem depender de ninguém. Então, por favor, não estrague este último momento sublime me manchando com o calor de suas mãos." Como pode ver, o que é salvação para uns pode não ser para outros. Certamente, o único que sabe disso é Deus. Acima de tudo, saiba que o que fazemos não é para encaixar as pessoas em nossos padrões. Fazemos tudo pela palavra sagrada e por Deus.
Tudo o que fazemos, fazemos a serviço de Deus. Não hesite diante das adversidades de sua missão. Não lamente por não poder contar com a compreensão alheia. Não tema a morte dos outros, nem a sua própria. Não espere recompensas por seus atos. Deus não está lá para ser indagado. Como ser humano, estamos aqui para viver exclusivamente por Ele, mesmo que isso signifique ter de sangrar a carne e o coração. Isso sim é a verdadeira fé. Farnese começava a chorar e se ajoelhava perante Mosgos. Não gosto de discursos certinhos. Parece tão suspeito, dizia Sérpico consigo mesmo. Todos então se retiram. A capela ficava no último andar de cima da torre, e no teto havia uma abertura, por onde o dono daqueles olhos sinistros via a cena, e depois se retira. Enquanto isso, no campo de refugiados, Nina dava de comer a uma velhinha e cuidava de Casca, que brincava com algumas crianças. Nesse instante, um rapaz chamado Joaquim se aproximava de Nina, com um olhar entristecido, pois ficam sabendo do estado de saúde dela. Ela fica irritada com aquele olhar de pena e pergunta se, mesmo sabendo disso, ele ainda quer dormir com ela. Mas ele diz que não é isso, ele apenas estava preocupado. Mais irritada ainda, ela grita: "Então vem deitar comigo!", chamando a atenção de todos ao redor. Joaquim pede calma e Nina se aproxima. "Se você tem essa coragem toda, venha se encontrar comigo hoje à noite, ao badalar do sino à beira do rio", ela diz, e depois vai, junto de Casca, para a barraca das meretrizes, e se deita, com um olhar triste. Anoitece. Joaquim já estava lá, esperando. Até que ela chega. De imediato, o abraça e pergunta se ele a ama. Ele diz que sim. "Então você quer se deitar comigo? Morreria por mim? Iria comigo até os confins do inferno?" Um tanto hesitante, ele responde que sim. Nina o beija, diz que não vai cobrar e o puxa pelo braço, o chamando para ir para o lugar que não há nenhum Deus severo, para o fim do mundo. Um pouco distante, Luca seguia os dois. E um pouco mais distante, Luca era seguida por Casca, que por sua vez era seguida pelos mortos. Nina e Joaquim logo chegam até uma caverna, onde algumas pessoas encapuzadas entravam. Eles seguem o mesmo caminho, e o que havia lá dentro era o pecado. Um amontoado de corpos fornicando entre si. Havia música, um caldeirão e até o Bafomé. Um homem enorme com a cabeça de Bafomé. Joaquim fica chocado e assustado, enquanto Nina o puxa para participar da festa. Rapidamente, as vestimentas de ambos são retiradas, e Joaquim observava sua amada ser tocada e beijada. Em algum lugar, o observador assistia à festa. Um líquido estranho escorria pelo corpo de todos ali. Joaquim sentia como se seu corpo inteiro estivesse entrando dentro de Nina, como se ele estivesse se afogando. Ele se pergunta se isso era uma alucinação. A fumaça do caldeirão dava forma à mão de Deus e estava se tocando. Os hereges a adoravam como a deusa do fogo. Luca já havia chegado e também via a silhueta de Islam. Logo chega à conclusão de que há alguma droga naquele caldeirão. Depois que terminam, Nina leva Joaquim até Bafomé, dizendo para o rapaz repetir as palavras blasfêmicas contra Deus. Depois, beija o monstro no peito e na genitália, que toma a forma de uma cobra. Joaquim o faz. E para concluir o ritual, ele precisa beber a sopa que estava sendo preparada no caldeirão. Ele bebe, mas logo percebe um dedo em sua boca. Ele deixa a sopa cair e vê orelhas, olhos, narizes, dedos. Ele olha mais atentamente para o caldeirão e lá dentro havia um bebê e outras crianças. Joaquim fica apavorado e começa a correr. Nina então grita: "Matem esse homem, ele vai nos denunciar." Os hereges então o perseguem até que o garoto tropeça e cai de um desfiladeiro. Ele morreu? A essa altura ninguém pode sobreviver. Vamos voltar pra dentro. Alguém pode ter ouvido o grito, dizem alguns deles. Eles voltam e Nina fica sozinha. Ela começa a rir e chorar, chamando o rapaz de mentiroso.
Luca então se revela, se aproxima. Nina manda ela ficar longe, a acerta com uma pedra na cabeça, mas ela continua e a acerta com um tapa na cara. Mais um, depois a puxa pelo braço, a coloca no colo e a castiga com tapas na bunda. Nina começa a chorar, a pedir desculpas, até que Luca para, a abraça, diz que estava preocupada e a chama para casa. É quando percebem que Casca estava cercada por hereges. Um deles retira suas ataduras, revelando seu belo rosto. O maldito fica curioso para ver o corpo e começa a rasgar as roupas. A marca sangra. E Casca começa a ter a visão dos apóstolos que a profanaram. Ela grita sem parar. Os espíritos então chegam, tomam os corpos dos hereges e começam a matar os não possuídos. Luca fica apavorada, mas o que é isso? Não me diga que é Ellen, ela diz consigo mesma, sem completar. Os possuídos avançam em Casca. Então, mais uma vez, seu filho aparece para protegê-la e expulsar os espíritos. Feito isso, mais uma vez, ele desaparece. Diante de tal milagre, os hereges se ajoelham perante Casca e começam a adorá-la. No fundo daquele desfiladeiro, Joaquim parecia ter caído em um rio. O dono dos olhos sinistros o arrasta até a beira. Joaquim respirava e o observador saía. Um dia se passou. O sol estava quase se pondo. Guts finalmente descansava e Isidro continuava a segui-lo. Esse doido correu o dia inteiro sem parar, desde a tarde do dia de ontem. Se não fosse a carona da carroça dos refugiados, eu teria perdido ele de vista. Que sorte. O menino se aproxima de Fininho e tenta pegar a Dragon Slayer, mas obviamente ele não consegue fazê-la sequer se mover. Puck então aparece, lhe apontando sua flor de espinhos. Dobre os joelhos para dar estabilidade, assim ó, tá vendo? Assim. Depois concentre-se no primeiro golpe, como se ele fosse o único, e ataque! Este golpe é chamado de cravada entorpecente. Eu sou Puck, mestre de 7º grau do estilo Jinken-Ryu élfico. Rege a educação que você se apresente antes de indagar o nome de alguém. Mas eu não perguntei nada. Eu sou Isidro. Certo, Isidro. Agora tente novamente. Prepare-se. O garoto tenta levantar a espada novamente e até que está conseguindo. Então Puck sobe nela, fazendo a espada cair sobre o garoto, deixando ele preso. Ô Guts, peguei um ladrão que tava tentando roubar tua espada. Guts levanta, pega a espada e a coloca nas costas. Isso não é brinquedo pra criança. Vê que tá me seguindo desde ontem. Isidro fica sem saber o que dizer. Tá querendo ser discípulo dele? Se for isso, precisa falar comigo primeiro, que sou o agente dele pra combinar um preço. Não é nada disso. Eu não sou do tipo que se curva às ordens dos outros, não. Guts o olha e abre um sorriso. Já sei. Se arrependeu da comida que deu pra gente, né? Que mesquinho. Não adianta, viu? A gente já comeu tudo. Essa espada aí, garoto, é sua? Tá querendo ser uma espadachinha? Já matou alguém com ela? Não, nunca. E daí? Qual foi? Bom, pra mim tanto faz. Mas eu aconselho você a sair de perto de mim, viu? O que eu faço, o que deixo de fazer é problema meu. Quem é você pra me dar ordens? Tá certo, mas eu avisei. Diz Guts, enquanto sua marca sangra. Ô, Easy ladrão, é melhor você fugir daqui. Não enche o saco. Lá vem. Isidro arregala seus olhos e percebe que rodas estavam vindo por aquela estrada. Os espíritos usaram os cadáveres dos que sofreram a pena da roda há um mês atrás, ainda amarrados às rodas. Isidro puxava a bochecha para ver se isso era mesmo real e Puck o acerta com algumas espetadas na cara para ajudar. As rodas humanas começam a segui-lo e ele sai correndo. Guts então acerta o bicho, o estraçalhando. Ele não tinha tempo para perder com isso, então ataca alguns na sua frente e sai correndo. Puck usa Isidro de carroça e manda ele meter o pé. Avante, Easy ladrão! Moleque, procura um lugar para se esconder. Se ficar me seguindo, vai sobrar pra você. Nem a pau! Responde o menino, continuando a seguir o espadachim. Uma das rodas o alcança, então Puck diz: Easy ladrão, agora é a hora. Põe em prática tudo que eu te ensinei sobre espadas. Ah, é verdade. Tinha me esquecido. Agora! Cravada Jinken-Ryu élfico! O menino ataca, mas a espada quebrou. Ele e Puck ficam em choque. As rodas do inferno avançam. Barreira, Easy ladrão. Guts aparece e salva o garoto estraçalhando-se. Ele pega Isidro pela camisa e o joga pra longe daquela estrada. Depois, arreda o pé, enquanto as rodas o seguem. Passado algum tempo,
Guts continuava a correr desesperadamente. Acho que já desistiram. Ou vai ver, você acabou com todos eles no fim das contas. Ei, já tá tudo bem, pode diminuir o passo, Puck lhe diz. Mas Guts continuava a toda velocidade. Ei, tá me ouvindo? Você tá correndo sem parar desde ontem. Só dormiu um tiquinho de nada. Desse jeito você não vai conseguir fazer nada quando chegar lá. Não esquece que tá carregando esse troço gigante nas costas. Como será que aquele moleque tá? Será que ele morreu? Ele parecia com você, Guts. Principalmente o olhar mal encarado e a teimosia. Vai se fuder. De repente, Guts para. Puck quase saiu voando. Não freie assim de repente. Respeita quem tá na tua bolsa. Hã? Alguém havia surgido. Um fantasma atrás do outro. Essa noite tá agitada, hein? Não. Esse aí é um velho conhecido meu. Se tratava de Skull Knight. Interrompei minha cavalgada, curioso por sentir uma concentração de aura maligna nos arredores. Vejo que ainda vive. Oh, aquele que resiste. Hã? Vocês se conhecem? Sabia que você tinha poucos amigos, mas um monstro? Ah, nada contra monstro, tá? Esse cara aqui é bem solitário. Faço muito gosto que ele cultive outras amizades. A propósito, eu sou Puck. E você? Calado, Puck. Um elfo? Companhia interessante a sua. Ué, esse sujeito tem algo nele. Assim como há 2 anos, os destinos continuam bem atados um ao outro. Faz tempo, né, velho? E o que faz por aqui? Eu já disse, sou aquele que combate os que não são humanos. Onde eles estiverem, eu também estarei. Apóstolos. Então eles estão aqui por perto? Ou eles, ou a origem deles. O local para onde vou agora, muito provavelmente, é a terra para a qual você se dirige também. Espera. Não vai dizer que os mãos de Deus estão na Torre da Condenação? Aqueles seres estão em todo e nenhum lugar. Basta uma grande concentração ativa de energia humana negativa que eles surgem. Por outro lado, a imensidão de suas existências etéreas é tão insustentável que eles não conseguem se manter neste mundo. Portanto, pode-se dizer que eles existem e ao mesmo tempo, não. Lá vem você de novo com esse papo complicado. Não tenho tempo para os enigmas. Contudo, há uma exceção. Uma vez a cada 1000 anos, essa energia ultrapassa as fronteiras, trazendo ao mundo real a encarnação daquilo que só deveria existir em âmbito divino. Estou certo de que você também viu o sonho do Falcão. Provavelmente todas as pessoas do mundo tiveram o mesmo sonho, pois ele é a anunciação do surgimento de alguém neste mundo que possui o predicado do Falcão. Ele disse: Falcão. Tenho uma pergunta a fazer. Onde está a dama com quem andava? Por acaso, ela se encontra na Terra Sagrada para onde você se dirige agora? O quê? Como pensei. Ei, o que você tá resmungando aí? Como sabe disso? Explique direito. Se possível, de um jeito simples. É a força divina que virá a este mundo. Essa força de atração é um convite à celebração. Trata-se de um fenômeno sobrenatural ligado ao evento vindouro, uma réplica do reino divino. Réplica do reino? O rebanho guiado para a terra sagrada banhada em sangue deseja o Falcão da Luz. Você e sua companheira estarão no centro deste fenômeno, como se atravessassem o núcleo. O eclipse. Será como uma réplica do eclipse. Guts ficava paralisado, e Puck podia sentir dele raiva, insegurança, medo, as mais diversas emoções. O que é isso? Este sentimento? Ele se pergunta. Está me dizendo que aquilo vai voltar a acontecer? Aquilo vai mais uma vez. Isso parece êxtase. Lamento dizer, mas não cabe aos humanos alterar o roteiro de tal evento. Quê? O mundo real é como a imagem da lua refletida na superfície da água. Não há como apagar. Enquanto a lua existir no céu, a sua imagem também continuará a pairar sobre a água. Além disso, aquele já é um fato consumado. O que está por vir é apenas um reflexo desse fato. Apenas o vestígio de algo iluminado por um sol decrépito, que faz sua sombra se estender longamente por toda a terra. Resumindo, o que você quer dizer é que tudo vai acontecer exatamente igual àquela vez? Nós estarmos aqui, sem ao menos termos planejado,
é mais do que prova disso. Nós já fomos tragados para essa correnteza do destino. Enquanto parte do mundo real, não passamos de imagens refletidas na água. Essa história de reflexo e destino não valem nada pra mim, entendeu? Eu vou pra Torre da Condenação com minhas próprias pernas, por minha livre e espontânea vontade. Não estou obedecendo ordens de ninguém. Além disso, você se esqueceu. Eu sou extremamente teimoso. Não foi você mesmo quem me apelidou de aquele que resiste? Essa história de destino nunca colou comigo. Já tem um bom tempo que o monstro fez uma previsão pra mim. Ele disse que uma morte inevitável estava a me aguardar. De fato, ele acertou quando previu que ia acontecer um eclipse. Aliás, você também falou a mesma coisa. Mas depois de tudo, o que você vê aqui? Nadei em um mar de sangue. Ganhei uns arranhões e machucados pelo corpo. Mas tanto eu quanto a Casca sobrevivemos. Eu sei que daquela vez tivemos sua ajuda, mas agora será diferente. Eu vou salvá-la com as minhas próprias mãos. E depois... É um sentimento violento. Mas não é só raiva. É algo muito mais complexo. De fato, na junção de tempo e espaço, existe uma pequena probabilidade de aparecerem anomalias que fogem até mesmo à compreensão deles. Sei disso, pois aposto nessa probabilidade. Isso também se aplica ao eclipse. Um reflexo não necessariamente será igual ao evento original. Há um limite físico para que isso ocorra no âmbito da matéria. Lembra-se do estigma gravado em seu pescoço? Talvez ele o ajude de alguma forma inusitada. Como já disse em outra ocasião, graças a esse sinal, você está entre os dois mundos. Caminha na fronteira entre o mundo real e o mundo dos mortos. Mesmo que seja só a meio passo, você se encontra fora dos princípios de ambos os mundos. Quem sabe não tenha razão. Talvez você não seja a imagem da lua, mas sim um peixe a agitar a superfície da água. Porém, devo alertá-lo. Lutar ou salvar. Tem apenas um objetivo em mente. A possibilidade de realizar ambos é remota. Vamos nos encontrar então na Terra Sagrada onde se reúnem as ovelhas cegas. Até lá. O cavaleiro então se vai. Podia ter pedido uma carona, né? Escuta. Não, nada. Deixa pra lá. Talvez seja impressão minha, mas... aquele cavaleiro parecia emanar uma aura de elfo. Salvar a Casca. Essa é a prioridade. É pra isso que estou aqui. Mas se por acaso eu der de cara com ele... se isso vier a acontecer... Guts segue seu caminho e mais atrás, Isidro continuava a segui-lo. Diferente dos uivos dos ventos, aquele som mais parecia o rosnar de um monstro, vindo das profundezas da terra. Quando esse som começava a ecoar, a garotinha se encolhia na cama e sozinha passava a noite em claro. Ele fazia. Apesar do medo, ela sempre acabava atraída para a janela de seu quarto, de onde podia avistar a praça da cidade. Ali havia uma estranha coluna de fogo com inúmeras sombras tremulantes refletidas. Eles faziam como se estivessem festejando. Pela manhã, Farnese dava ordem para atearem fogo nos hereges condenados. Jerome comentava que ficava impressionado com a determinação da comandante ao mandar pôr fogo nos pés dos outros. Um dos cavaleiros diz que ela possui vasta experiência nesse tipo de execução, pois a residência de sua família ficava em frente à praça em que essas execuções eram realizadas na época áurea da caçada aos hereges, e que parece que ela, desde pequena, participava voluntariamente dessas execuções, ateando fogo na pira onde queimavam os condenados. E mais, o Vaticano só concordou em deixá-la conduzir as buscas ao espadachim negro, pois há 3 anos ela descobriu os planos de rebelião de um grupo de hereges e mandou todos para a fogueira. Um garoto ali perto chorava, pois seu pai era um dos que estavam na fogueira.
um homem vai até o garoto, segurando uma tocha, a entregando e dizendo para ele lançá-la no pai, para provar que também não é um herege. Sérpico aponta sua espada para o pescoço do homem, dizendo que a criança é inocente e que isso já foi comprovado durante a inquisição do pai dele. Depois, Sérpico vai até Farnese, pedindo permissão para se retirar por uns instantes, pois não está se sentindo muito bem. Ela permite. Então ele vai para um banco no mosteiro. Jerome também logo aparece, senta ao seu lado e o elogia pela atitude com o garoto. Eu achava que você era só mais um desses oficiais de meia tigela, mas vi que estava errado. Tô falando do moleque que você defendeu agora há pouco. Demonstrou o espírito de justiça de um verdadeiro cavaleiro. Sérpico diz que apenas se identificou com o garoto, pois passou pelo mesmo. Sua mãe também morreu na fogueira, acusada de heresia, há 3 anos, bem diante de seus olhos. Jerome fica sem saber o que dizer, levanta e pede perdão. Tem minha garantia de que não irei comentar a respeito. Aceite minhas desculpas, meu caro arauto. Relaxa, não tem problema. A propósito, os trejeitos nobres não combinam com você. As mulheres sempre me dizem isso. Bom, acho que vou voltar para minha função. Tô me sentindo melhor. É mesmo? Quanto a mim, eu vou dar uma escapulida para visitar minha garota. Sabe que eu sou um arauto oficial, né? Silêncio se paga com silêncio. Então fico calado para ter o seu silêncio? Ora. Tá bem, mas não exagera. Até logo. Se cuida. Achava que ele era só um puxa-saco qualquer. Mas não é que o sujeito é mais do que aparenta? Espera aí. Ele disse 3 anos atrás? Mas isso quer dizer... Anoitece. Farnese se deitava para dormir e olhava para a fogueira. Sempre que olha fixamente para as chamas, ela se lembra. Uó, uó, ele fazia. Quando ela se deu conta, estava descendo as escadas da casa, como se fosse atraída por aquele som. Uó, uó, ele fazia. Um som apavorante, mas o pavor era tão insuportável que a fez abrir a porta. Inúmeras sombras aterrorizantes refletidas nas paredes das casas. O cheiro de carne humana queimando, pessoas gritando. Ela não sabia dizer se estavam vibrando ou praquejando. Foi então que a garotinha descobriu o segredo escondido pela noite, que, atrás da fina cortina do mundo que ela conhecia, serpenteava pavor e medo. Do nada, alguém entregou uma tocha para a garotinha e ela jogou, mas só porque queria se livrar daquilo. Então, algo estranho aconteceu. As sombras ao redor balançaram todas de uma vez, acompanhando o movimento da tocha que ela havia jogado. Então, ela jogou mais uma. Foi aí que ela entendeu. Toda vez que jogava uma tocha, as sombras dançavam ao redor da luz. Então, ela jogou mais outra, e depois, muitas outras. Em todas as vezes, as sombras reagiam, como se dançassem, como se tremessem. Sim, ela descobriu naquela noite que o mundo era uma fina casca que encobria um sinuoso turbilhão de pavor. Mas também aprendeu como se livrar dele. Bastava guiar as sombras, dançando junto, como se fosse parte delas. Que a graça esteja com ela. Que Deus abençoe esta menina. Muito bem, garotinha. É uma criança de Deus, os fiéis disseram. Talvez pela proximidade do calor das chamas, a garotinha sentiu um estranho calor subindo abaixo do umbigo. Essa lembrança excita Farnese. Olhando para aquela fogueira, ela visualizava um homem ser queimado. E com essa imagem em mente, ela se tocava, gemia de prazer, se abraçava e chorava, pois no fundo, ela sabia o quão doentio era isso.
Bom dia. Obrigado por ter chegado ao fim de mais um episódio. Se tu não viu os anteriores, na descrição vai ter o link para a playlist que contém todos os episódios em ordem. A chave Pix está aparecendo na tela para aqueles que puderem e quiserem colaborar financeiramente com o projeto. O valor me ajuda a manter essa qualidade porque eu não sou o único envolvido no projeto. Enfim, a mesma coisa que eu sempre falo em todos os vídeos. Se tu manda um Pix, teu nome aparece no próximo vídeo. Então vamos aos nomes dos que mandaram desde o último vídeo. André Elias de Lelis Vilaca, Mário Eduardo da Silva, João Vitor Galan, Andreive de Figueiredo, Wilson Santos e... misericórdia, cara, você deveria receber o nome diamante, não dourado, mas a regra é dourado. Aqueles que mandam o maior valor ganham o nome dourado do episódio. Valeu, Wilson Santos. Júnior Alves, Breno de Jesus, Rodrigo Neres, Ismael Felipe Costa, Bruno Diego da Silva, Lennon Augusto Calgaroto, Daniel Marques, Alex Arthur Bromati Amâncio, Jonathan Soares Júnior, Pablo Rodrigues, Pedro Henrique Soares, Rodrigo Caio, Pedro de Souza, Jackson Kainan da Costa, João Paulo Moreira, Matheus Casoni, Patrick Della Via, João Pedro Araújo, Daniel Nascimento de Aguiar, Aleph Arnold, Felipe Müller Severo, Thales Scali, Kaique Natanael Camargo, Arthur Henrique de Oliveira, Rony Camargo, Daniel Henrique Mariano, Christian Rebouças Estevan, Alexandre Vitorino, Amos Gabriel Muti, Joalisson da Silva Santos Soares, Daniel Christopher, Paulo Martins de Oliveira, Felipe Dubielha, Henrique Ferreira, Marcos Pereira, Walter Wallace Menezes, Vinícius Cardoso, Leonardo Fabiano de Oliveira, Gustavo Henrique Ferreira, Jefferson Jesus, Edmundo Ribeiro Vigneron, Arthur Gonçalves Aguiar, Felipe Aparecido, Sterling Mendes e, por fim, Diogo Fernandes Cardoso. Muito obrigado e até a próxima.